Imagine o seguinte: você está em um avião, voando a mais de 10.000 metros de altura, quando de repente uma explosão rasga a fuselagem. O vento gelado invade a cabine, o som é ensurdecedor e o caos se instala. Essa cena, que parece saída de um filme de ação, aconteceu de verdade. Hoje vamos contar a incrível história do voo 243 da Aloha Airlines, um evento que testou os limites da aviação e da coragem humana. Era 28 de abril de 1988. O Boeing 737 da Aloha Airlines, batizado de Rainha Liliuokalani, preparava-se para um voo curto, uma verdadeira ponte aérea entre as ilhas havaianas de Hilo e Honolulu. A bordo estavam 90 passageiros e 5 tripulantes, a maioria turistas e locais acostumados com essa rotina. O clima era de tranquilidade. O avião era experiente, com quase 20 anos de serviço e mais de 89.000 ciclos de voo, que são as decolagens e pousos. Para a tripulação, era mais um dia normal no paraíso. O comandante era Robert Schonsteimer, um piloto experiente de 42 anos, e a primeira oficial era a copiloto Madeleine Mimi Tompkins, de 36 anos. A equipe de comissárias de bordo era liderada pela chefe de cabine, Clarabelle Código B Lansing, junto com Michelle Honda e Jane Sato Tomita. O voo decolou sem problemas e atingiu a altitude de cruzeiro de 24.000 pés, ou cerca de 7.300 metros. Os passageiros relaxavam. Apreciavam a vista deslumbrante do Oceano Pacífico e das ilhas vulcânicas. As comissárias de bordo começaram o serviço de bebidas. Tudo estava perfeitamente normal. Mas por volta das 13h48, cerca de 23 minutos após a decolagem, o inferno começou. Um pequeno ruído foi ouvido, seguido por uma explosão violenta. Uma seção inteira do teto e das laterais da parte dianteira do avião, com quase 6 metros de comprimento, simplesmente se desprendeu e foi arrancada pela força do vento. A cabine de passageiros da primeira fila até a asa ficou completamente exposta ao céu aberto. Uma descompressão explosiva instantânea sugou tudo o que não estava preso. O ar rarefeito e gelado, a menos 45 graus Celsius, invadiu o que restava da aeronave. O barulho era indescritível, uma mistura do rugido do vento e dos gritos de pânico. Naquele exato momento, a chefe das comissárias Código Belancien estava perto da quinta fila, entregando uma bebida a um passageiro. Testemunhas disseram que ela foi instantaneamente sugada para fora do avião. Seu corpo nunca foi encontrado. Foi uma perda trágica e instantânea. A comissária Michelle Honda foi violentamente jogada ao chão, sofrendo ferimentos graves. A outra comissária, Jane Sato Tomita, também foi ferida por detritos voadores. Passageiros que não estavam com o cinto de segurança afivelado foram arremessados pela cabine. Quem estava sentado nas primeiras filas agora tinha uma visão aterrorizante. O céu azul acima e o oceano logo abaixo, sem nada entre eles. Na cabine de comando, a situação era igualmente desesperadora. O comandante Schornsteimer sentiu o avião balançar bruscamente para a esquerda e para a direita. A porta da cabine de comando havia sido arrancada e ele podia olhar para trás e ver o céu azul onde deveria estar o teto da primeira classe. O barulho do vento era tão intenso que a comunicação era quase impossível. A copiloto Mimi Tompkins, que estava nos controles no momento da explosão, lutava para manter o avião estável. Os sistemas de controle pareciam ter vida própria. Eles não sabiam a extensão do dano, mas sabiam que era catastrófico.
Eles precisavam descer para uma altitude onde pudessem respirar e tentar pousar o mais rápido possível. Tompkins iniciou uma descida de emergência em alta velocidade, enquanto Schottenheimer assumia os controles. A comunicação com um controle de tráfego aéreo era extremamente difícil. Eles declararam emergência e informaram que haviam sofrido uma descompressão explosiva. O aeroporto mais próximo era o de Kahului, na ilha de Maui. A questão era, o avião aguentaria até lá? A estrutura estava criticamente danificada. As asas poderiam se soltar a qualquer momento. O trem de pouso poderia não funcionar. Era um pesadelo a 7.000 metros de altura. Enquanto os pilotos lutavam na frente, um heroísmo silencioso acontecia na cabine de passageiros. A comissária Jane Sato Tomita, mesmo ferida, começou a se mover pelo corredor Agorondossi aos assentos para não ser sugada para fora, tentando acalmar os passageiros aterrorizados. Ela e sua colega Miché, gravemente ferida no chão, instruíam os passageiros a colocar os coletes salva-vidas, preparando-os para um possível pouso na água. Passageiros ajudavam uns aos outros, segurando firmemente quem estava ao lado, compartilhando palavras de conforto em meio ao caos. Imagina o terror de estar ali, voando num avião sem teto, vendo os fios elétricos e cabos de controle balançando expostos ao vento, com o oceano passando rápido, logo abaixo. Era um teste de nervos, como poucos na história. Os pilotos conseguiram descer para uma altitude mais segura, onde o ar era respirável, mas o desafio de pousar o avião aleijado ainda estava pela frente. Eles não tinham certeza se o trem de pouso do nariz havia descido corretamente, pois a luz indicadora no painel não acendia. Eles pediram para a tripulação de solo em Maui ter equipes de emergência prontas para o pior cenário possível. A aproximação para o pouso foi tensa. Schottenheimer teve que usar os motores de forma assimétrica para ajudar a controlar a direção, já que parte dos controles de voo não respondia. Às 14 hours, apenas 13 minutos agonizantes após a explosão, o voo 243 da Aloha Airlines tocou o solo na pista do aeroporto de Kahului. O pouso foi duro, mas bem sucedido. Os passageiros e a tripulação explodiram em aplausos e lágrimas de alívio. Eles haviam sobrevivido ao impensável. Assim que o avião parou, as equipes de emergência cercaram a aeronave, chocadas com a visão. Era um milagre que aquela estrutura tivesse se mantido no ar. Dos 95 ocupantes, infelizmente, houve uma fatalidade, a comissária código B. Lansing. Mas, milagrosamente, 65 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente, mas todas as outras 94 pessoas a bordo sobreviveram. A investigação que se seguiu foi uma das mais importantes da história da aviação. O que causou uma falha tão catastrófica? A resposta foi fadiga do metal. O avião operava em um ambiente costeiro e úmido, o que acelerava a corrosão. Além disso, ele realizava muitos voos curtos, o que significava milhares de ciclos de pressurização e despressurização. Com o tempo, pequenas rachaduras microscópicas se formaram nas juntas da fuselagem, um fenômeno conhecido como fadiga de múltiplas origens. Essas rachaduras, invisíveis a olho nu e não detectadas pelas inspeções da época, acabaram se conectando sob a pressão do voo, causando uma falha em cascata, como se um zíper se abrisse no topo do avião. O acidente do voo 243 da Aloha Airlines se tornou um divisor de águas.
Ele expôs falhas críticas nos programas de manutenção e inspeção de aeronaves mais antigas. Como resultado direto desse incidente, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, lançou o Programa Nacional de Pesquisa de Envelhecimento de Aeronaves. Novas diretrizes e regulamentos muito mais rigorosos foram criados para inspecionar e manter aviões com muitos anos de serviço e um alto número de ciclos de voo. As técnicas de inspeção foram aprimoradas para detectar a corrosão e a fadiga do metal antes que se tornassem perigosas. A segurança de todos os voos que pegamos hoje foi drasticamente melhorada por causa do que aconteceu naquele dia de abril de 1988. A história do voo 243 não é apenas sobre uma falha mecânica. É, acima de tudo, uma história sobre a resiliência humana, a calma e a habilidade extraordinária dos pilotos. Robert Hornsteimer e Meme Tompkins, que conseguiram pousar um avião que mal podia ser controlado. O heroísmo das comissárias de bordo, especialmente de código B. Lansing, que deu sua vida, e de suas colegas que, mesmo feridas, cuidaram dos passageiros. E, claro, a coragem dos próprios passageiros, que enfrentaram o terror com uma força incrível. Todos eles se tornaram heróis naquele dia. A tripulação foi amplamente homenageada por seus feitos. O comandante e a copiloto receberam prêmios por seu excepcional profissionalismo. A história deles nos lembra que, mesmo quando a tecnologia falha o espírito humano, a capacidade de manter a calma sob pressão e de cuidar uns dos outros pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. O sacrifício de Clarabel Lansing e o trauma sofrido pelos sobreviventes levaram a mudanças que tornaram a aviação mais segura para milhões de pessoas em todo o mundo. Então, da próxima vez que você estiver em um avião, olhando pela janela, lembre-se da incrível história do voo 243 da Aloha. Uma história de terror, mas também de esperança, coragem e do triunfo do espírito humano contra todas as probabilidades. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a habilidade, o treinamento e a bravura podem nos guiar para um pouso seguro. Obrigado por assistir a essa história incrível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. 8A Proxima